Vocês já perceberam como as nossas emoções podem influenciar diretamente as nossas decisões financeiras? Muitas vezes não é o tamanho do nosso salário que limita a nossa vida financeira, mas sim, geralmente as nossas decisões, aquelas decisões que são tomadas no impulso, na ansiedade e principalmente na autocobrança com outras pessoas que estão ao nosso redor, principalmente porque nos comparamos e queremos ter uma vida igual à vida delas. Tudo isso pode nos levar a uma situação do autoendividamento. Então hoje nesse vídeo eu quero lhes mostrar como dar o primeiro passo e sair dessa roda dos ratos, ou o melhor cenário, nem sequer entrar. Pois é, e como as nossas emoções acabam nos afetando e muito em nossas finanças. Muitas vezes nos permitimos deixar as emoções interferirem diretamente nas nossas escolhas e isso vai impactar no nosso orçamento, principalmente quando a gente está ali só comprando, não para avaliar o que já compramos, o que não podemos mais comprar durante aquele mês. A gente não usa esse bom senso, senso crítico, né? E aí isso vai gerar uma perfeita desorganização, né? Uma desorganização perfeita. Por quê? Porque nós estamos comprando no puro automático. Totalmente automático. Um outro dado, a gente não percebe que está ali seguindo o que as outras pessoas nos influenciam a fazer. Compramos o que está na moda e não o que precisamos. Gastamos para parecer bem, quando inclusive por dentro nós estamos quebrados, preocupados e perdidos entre muitos boletos rumo ao precipício do endividamento. E o que é que vai acontecer como consequência diante de um quadro desse? É claro que é a ansiedade. A ansiedade ela aumenta porque a gente não se vê saindo dessa corrida dos ratos, saindo dessas situações desfavoráveis. E você sabe por quê? Porque geralmente a gente usa os exemplos errados. Usa um exemplo de uma pessoa que não nos cabe, que não tem o mesmo salário, que não vive a mesma situação financeira que a gente vive. São referências de pessoas que gastam muito mais do que a gente. A gente não vai conseguir acompanhar, pelo menos com o salário que a gente tem. Se de longe é esse o seu caso, então foca aqui no vídeo que o nosso passo a passo pode muito te ajudar. É esse o seu caso. Se você já adotou um estilo de vida acima das suas possibilidades, então aqui o antídoto principal neste momento é você voltar para os trilhos. É hora de você rever com coragem e com praticidade, né, essa volta para os trilhos. Você não pode ficar aqui se vitimizando. Então o que fazer? Vamos logo para o passo 1. Passo 1 é você enxugar o seu orçamento. Como assim? Você vai ter que repensar gastos. Repensar hábitos errados de compras por impulso. Comece revendo a sua moradia, porque se você optou por uma moradia em um bairro caro, aí já te encheu de custos mais altos do que você poderia tê-los. Então, se você está percebendo que o seu endividamento pode ser porque você está morando num bairro incompatível com a sua renda, repense. Esse é o primeiro item a ser repensado no seu orçamento, principalmente se você mora de aluguel. Transporte. Será que o seu transporte, o seu carro, está em acordo com o seu orçamento atual? Ou você se endividou porque financiou um carro acima das suas possibilidades? Se sim, ele também deve ser repensado. Você vende e compra um carro mais simples, ou vai, durante um determinado período de tempo, utilizar o transporte público, pelo menos até sair do sufoco. Você quer ou não quer sair do sufoco? Passo 2. Corte gastos supérfluos. Repense todos aqueles gastos que não têm sentido para uma pessoa que está endividada. Aqui entra roupas, acessórios, alimentação de delivery fora de casa, principalmente em ambientes caros como shoppings, restaurantes. Lembre-se, o orçamento enxuto, ele é um remédio amargo para um gastador, mas é o que vai te tirar do sufoco imediatamente. Pense que nessa fase, cada passadinha sua num shopping ou numa loja pode te gerar uma nova compra. E isso é mais um salto rumo ao endividamento constante no teu cartão de crédito. Ah, Regina, mas as minhas dívidas vieram pelo endividamento que eu tenho porque é necessário ter uma casa, ter um apartamento, ter um carro. Muitas vezes nem tanto. Isso até justifica, entende? Mas não explica. Você está nessa situação que você está endividado porque você deu um passo na hora errada na sua vida para comprar um bem mais caro. Então, se você se endividou pelo seu imóvel financiado, procure imediatamente opções de portabilidade. Você já conhecia a portabilidade? É uma opção viável para quem tem um
financiamento acima das suas possibilidades, aqueles que cobram juros bem mais injustos. E aí você faz uma busca nos bancos, inclusive nos digitais, aqueles que te oferecerem um melhor financiamento, uma melhor taxa de juros, você traz o seu financiamento e faz a portabilidade. É igual conta de celular para você fazer essa mudança. Essa é mais uma estratégia para aliviar juros e equilibrar orçamentos. Próximo ponto é você ficar muito atenta a quais referências você está seguindo. Será que você está comprando, se endividando porque segue referências erradas? Às vezes a raiz do problema do endividamento está dentro de casa, está na nossa roda de amigos, porque a gente quer imitar os outros, quer ser igual. E a maioria das pessoas no Brasil não tem educação financeira. Atualmente tem um dado estarrecedor: 80% da população está endividada. Então, se você pegar direitinho esse dado, em 5 pessoas que moram ou estão próximas a você, 4 podem estar no vermelho. E aí, se você segue esse padrão dessas 4 pessoas, você já vai se tornar a 5ª pessoa. Entende como isso é complicado? Então, a regra aqui é: não se compare, não ostente. Se compare com a sua própria realidade, a realidade do que o seu salário pode neste momento. Então, agora que você já tem várias informações e esse passo a passo, é hora de você parar, pensar e se reorganizar. Se dê esse direito, se dê essa oportunidade. Saia desse estresse financeiro. Esqueça neste momento o limite do seu cartão de crédito. Ele não tem que te inspirar. Foque na capacidade que você tem de renda, do seu salário, não no crédito disponível do seu cartão de crédito. Isso não faz o menor sentido, principalmente se você já está com dívidas contraídas. E mais um alerta aqui é que o seu dinheiro, neste momento, ele não deve ser visto só como uma fonte pagadora de renda, que é a famosa corrida dos ratos: ganho, gasto, né? Ele tem que ser também uma fonte, uma possibilidade de investimento para o seu futuro. Você vai precisar de uma aposentadoria. Então, quando você se organiza, você se dá o direito de fazer com que esse salário também ele seja uma ponte de construção lá para um futuro melhor. Comece replanejando, pagando suas dívidas, parcelando, trocando de bairro, de carro, vai fazendo todos esses ajustes. E no final, você já vai ter poder de começar a sua reserva de emergência. Ou investir numa reserva de oportunidade para recomprar o seu carro lá na frente. Olha que maravilha. Isso é que sim, é muito inspirador, porque você vai ver uma luz lá no fim do túnel. E agora, para finalizar, eu quero te deixar um alerta. Você sabia que quem está endividado vira presa fácil para dívidas e principalmente para cair em golpes? Porque a pessoa endividada, ela está emocionalmente fragilizada. E aí simplesmente vira uma presa muito fácil para golpes, pirâmides, promessas de ganhos fáceis. Eu mesmo já vi promessa aqui de 1000% ao ano. Isso não existe, né? Existem vários tipos de promessas de ganho fácil. Os joguinhos que você vai se viciar para tentar a sorte, entendeu? Então são muitos perigos para quem já está emocionalmente fragilizado. Então a regra aqui é evitar atalhos. Evite fórmulas mágicas de resolução do seu problema. A saída é sempre pela estratégia e pelo planejamento, principalmente pelo controle. Quando você toma as rédeas da situação e controla e não insere novos gastos, novos parcelamentos dentro desse orçamento, aí você começa a segurar a onda. Você segura, controla. Esse é o primeiro passo que você tem que dar. Organizar, controlar, segurar e não se desequilibrar mais. Estudando, compreendendo a sua situação, como foi que você chegou nela, é que você vai entender. A sua situação geralmente é diferente da do seu irmão, da sua esposa, de qualquer outra pessoa ao seu redor, dos seus amigos. Então ela é pessoal. Por isso que o remédio tem que ser realmente seu. Tem que ser construído por você. E se o problema é mais abrangente, é um problema familiar, então você tem que chamar seu cônjuge, filhos, pôr todos à mesa e fazer uma negociação, exatamente para você não cair, né, nas tentações dos agregados. Você tem que ter o maior cuidado com isso, porque aí o problema não é só seu. O problema é familiar. Se você é casado, você precisa reconstruir esse orçamento junto com o seu cônjuge. Chame, explique, converse, trace metas, motive. E assim, você está construindo uma meta muito mais sólida e fácil de ser realizada, porque não é uma meta só sua, é uma meta da família, de sair do problema ou estancar o problema. E se o vídeo te ajudou a repensar ou pensar melhor a sua situação financeira com mais equilíbrio, então deixa aquele like, compartilhe com os amigos que também precisam se organizar e se inscreva no canal. Eu te convido a fazer parte da nossa comunidade do Te Oriente. Comenta aqui para eu te conhecer melhor. Qual decisão financeira, emocional você vai repensar a partir de agora? Eu vou aproveitar também para te deixar um card de um vídeo que eu gravei recentemente falando sobre a cultura do no-buy. Assiste ele e mergulha mais nesse universo de controle. Vai fazer bem para você.